O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve, simpatia, Cidadão Quem especial. Hoje estamos aqui num lugar de livros, isto é, na biblioteca, mais especificamente na Biblioteca Jorge Portugal, do Centro de Cultura Manuel Querino, da Câmara Municipal de Salvador, lugar que homenageia dois grandes mestres. Eu vou conversar com um jovem mestre das letras da Bahia, também filho do recôncavo, Edgar Abeuzzen. Exato, Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer. Para mim é uma honra estar aqui com você. Uma honra minha. Lhe admiro demais, assim, a sua maneira de contar histórias é fantástica. Gosto demais. Vamos lá. Eu quero saber como é que começou a sua maneira de contar histórias, mas antes eu queria saber o seguinte: esse seu sobrenome, qual é a origem? Alemã. Meu pai é descendente de alemão, vieram para cá fugindo da guerra. Um dos irmãos dele foi chamado para trabalhar na indústria de fumo, lá no Recôncavo, em São Félix, na Dânima. E aí vieram 5 irmãos. E ficaram por aqui, todo mundo plantou a semente aqui na Bahia. Fez sua história aqui na Bahia. Tá. E aí, você, falando em contar história, desde criança você já dava bandeira disso na escola? Como é que começa esse negócio? Eu tive minha referência como leitor e como escritor na escola, né? Eu costumo dizer que tudo que eu sou eu devo aos professores que passaram, pela aposta dos professores que passaram na minha vida. Porque minha mãe ela aprendeu a ler e escrever com 40 anos, no EJA. E meu pai era leitor de jornal. Todo domingo ele ia na rua comprar jornal, lia. Então eu não convivia com livros em casa. Eu fui ter essa vivência na escola. E na escola eu sempre tive a liberdade. Eu estudei a vida inteira na Escola São Luís, lá em Muritiba, desde o fundamental até o 3º ano, que não tinha na época que eu entrei, era até a 4ª série. E aí as mães, com medo dos filhos, porque só tinha ginásio e ensino médio nas cidades vizinhas. As mães, com medo dos filhos pegarem estrada, fizeram abaixo-assinado, levaram na escola. Bilinha, por favor, crie o ginásio. E aí a gente foi abrindo a 5ª série, a 6ª série, a 7ª série, a 8ª série. Quando chegou na 8ª série, mais outro abaixo-assinado, aí a gente foi a primeira turma do 1º, do 2º e 3º ano. Ou seja, eu me formei com a grande maioria dos meus colegas desde o fundamental. A educação em Muritiba evoluiu pelo protecionismo de algumas mães. De algumas mães, exatamente, exatamente. O medo de pegar estrada, enfim. Uhum. E na escola eu tive essa liberdade de criar, né? Então eu sempre fui chamado nas feiras literárias da escola para fazer adaptação em peça de teatro. Depois eu fui incentivado a ser mestre de cerimônia dos eventos. Então, até depois que eu saí da escola, do 3º ano, eles me chamavam para o Bilinha, me chamava, a Vani me chamava, para o Joyce Meire me chamava para fazer parte do júri. Quando eu tinha algum evento de concurso na escola, eu já era chamado para ser jurado. Então, eu devo muito aos meus professores, eu tenho assim, uma gratidão enorme a eles. Lembro com carinho de todos eles, Pro Cássia, Pro Márcia, Pro Nancy, Pro Meire, Pro Natalice, Pro Joselita, Pro Raquel, Pro Simone, enfim. Então, são grandes referências assim na minha vida quando o assunto é essa relação com os livros, né? Como eu te falei da escola, que cresceu, a gente está aqui na biblioteca, e a escola crescendo viu a necessidade de ampliar os espaços. Então, salão de jogos, piscina, quadra esportiva, auditório e biblioteca. Então, na construção dessa biblioteca, se recebeu muito livro doado, né? Eles pediram para os pais, eles compraram coleções e pediram para os pais também doarem. E eu fui uma das pessoas que ajudava a Magda, que trabalha até hoje lá na Escola São Luís, que ela era bibliotecária na época, a arrumar esses livros, a catalogar. E aí me chegou uma coleção de Jorge Amado, assim, mais de 10 livros de Jorge Amado, eu acho, na época, dentro da caixa. E eu ouvia muito falar de Jorge Amado na televisão, né? Década de 90, série baseada na obra de Jorge Amado, novela baseada na obra de Jorge Amado, filme baseado na obra de Jorge Amado, e no 2 de fevereiro a mídia, né? Eu assistia muito pela televisão lá em Muritiba, o movimento em Salvador no 2 de fevereiro, a festa do Rio Vermelho, essa conexão com Jorge Amado. E aí eu disse, pô, esse cara é conhecido. Aí eu olhei,
se vou levar um livro, eu tinha uns 11, 12 anos na época, eu disse, rapaz, eu vou levar um livro desse para casa. Só que eu achei todos muito grossos na época. Eu disse assim, rapaz, não tem um fininho aqui. Achei um, que era A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Levei para casa. E me apaixonei por Jorge Amado, voltei, peguei o Sumiço da Santa depois, li, não entendi nada, mas li até o fim, vim reler o Sumiço da Santa em 2019. Mas é essa relação, né, da escola sempre presente na minha vida, e morar numa cidade de interior, numa cidade como Muritiba, assim como outras centenas de cidades de interior espalhadas pelo Brasil, que tem aquela identificação de você ouvir histórias, às vezes você ouve a história verdadeira, mas você ouve a história aumentada, enfeitada. Então, eu sempre gostei de ouvir histórias, de ouvir as pessoas contando histórias, ouvir os meus vizinhos. Eu gostava de sentar na porta 1h da tarde e ouvir meus vizinhos contando histórias. Seu Paulo, que ele contava que ele trabalhava na roça e um raio caiu na cabeça dele e ele tinha problema de memória até hoje por causa desse raio que caiu na cabeça dele. Então, assim, eu acho que a grande referência que eu estou na minha vida são essas pessoas que passaram por mim na minha cidade. De alguma forma, você já até respondeu uma pergunta que eu queria fazer, que você começou falando que a sua mãe se alfabetizou aos 40 anos, seu pai era um leitor de jornal, o contato com os livros não fazia parte da sua vida em casa, da sua vida doméstica. Isso me lembrou um outro filho do Recôncavo, que fez uma música chamada Os Livros, que começa falando isso. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas parece que a vida no Recôncavo já é um livro. Já é um livro aberto. Tem uma coisa ali que estimula, né, a criatividade, né? Eu sou muito feliz quando eu penso no lugar onde eu nasci, no lugar onde eu consegui construir essa percepção de mundo. Eu costumo dizer às pessoas que viver numa cidade como Muritiba é fazer pequenas fotografias do sentimento humano, da vida das pessoas, né? E observar. São retratos mesmo do dia a dia, daquelas pessoas que vivem ali, daquelas pessoas que passam por você todos os dias, às vezes no mesmo horário. Eu lembro que eu sentava na porta com minha mãe 4h da tarde e tinha uma senhorinha que passava todo dia, 3h30 ela passava, indo para algum lugar, e voltava umas 5h30 já com a sacolinha de pão. Era todo dia, aquele senhor que passava com a bicicleta Monarch, como se não tivesse pressa, pedalando devagarzinho. Oba, boa tarde, seu Zé. Seu Zé passava. Então, é uma coisa meio que pragmática, mas ao mesmo tempo é poética também, né? E eu te falei essa questão dos livros. Em Muritiba tinha banca de revista. Eu lembro que eu pedia sempre ao meu pai R$2 para comprar biscoito recheado. E acreditem, naquela época, os mais novos, naquela época com R$2 a gente comprava um biscoito recheado e ainda sobrava troco. E eu passava na banca de revista e comprava a revista em quadrinho. Eu adorava a revista em quadrinhos, Zé Carioca, Tio Patinhas. Eu também. E tinha várias assim que eu tinha lá em casa. E foi ali que eu comecei a desenvolver também essa coisa do gostar da leitura, né? Gostar de ouvir histórias. E eu viajava, porque interior, infelizmente, muitas cidades não têm equipamentos de cultura, né? Cinema. Malmente as cidades às vezes têm uma praça habitável, né? Porque às vezes você não tem uma praça, não tem nem árvore, não tem nem lugar para você curtir. Hoje já se pensa um pouco nisso, mas realmente no interior você é estimulado a procurar esse lazer, né? E às vezes o lazer que você tem é justamente observar a vida acontecendo. E que poesia mais bela é assistir a vida acontecendo, né? Então a grande referência que eu tenho é realmente a vida acontecendo na minha cidade. Você falou de Jorge Amado, no Tenda dos Milagres. Eu nunca fui a Muritiba, eu tenho muita curiosidade. Já está convidado para comer a maniçoba de Dona Marlene. Pô, isso é uma honra. No Tenda dos Milagres, que é o livro que eu mais gosto dele, ele fala de uma mulher que veio de Muritiba. Isso já me dava assim, uma curiosidade enorme em relação a Muritiba. Ele fala de uma das mulheres de Pedro Arcanjo. Ele descreve, e a que veio de Muritiba. Que veio de Muritiba. Como será Muritiba para merecer A gente chama Muritiba da Petrópolis do Recôncavo, né? Porque é uma das cidades mais frescas, assim, em questão de clima, daquela região. Porque você tem Cachoeira, São Félix. Cachoeira é quente. É quente demais. E Muritiba, ela não é, geograficamente, ela não pode ser chamada de serra,
Eu lembro que na época que eu trabalhava na prefeitura, o prefeito fez um portal, eu era assessor do prefeito na época, e ele tinha ido em Gramado tentar levar uma fábrica de calçado para Muritiba. E quando ele chegou em Gramado, ele se encantou pelo portal de Gramado, disse: eu quero fazer um igual em Muritiba. E ele tentou fazer, tá lá o portal, você passa na 101, você vê lá uma coisa bem próxima ao que tem Gramado. E ele disse que queria botar Muritiba cidade serrana. E na época eu lembro que alguém foi contra e disse assim: não, mas geograficamente não há serra. Mas está quase 300 metros acima do nível do mar. Então é uma cidade muito fria. Quando dá esse horário assim, de 4 horas, 5h30, o clima pode estar quente. Assim, o dia pode ter sido muito quente, mas começa a esfriar. Inclusive, muitos professores da UFRB moram em Muritiba por conta desse clima maravilhoso. Gostoso. Por causa também da letra, dessa coincidência formal, que é quase Curitiba. Quase Curitiba. Muda uma letra, né? Ou Curitiba é quase Muritiba. Muritiba. Tem o Vampiro de Curitiba, Dalton Trevisan. Sempre quis escrever um conto chamado O Vampiro de Muritiba. De Muritiba, olha aí. Vampiro do Recôncavo. Assim, um vampiro que come maniçoba. Um maniçoba, bem diferente do vampiro Transilvânia. Mas, assim, no Cidadão Quem, eu tendo a ser razoavelmente cronológico. E eu quero voltar à cronologia, mas eu queria fazer uma pergunta, já que você falou de escola, da importância da escola na sua formação. Essa discussão, que é bem recente, do celular na sala de aula. Como é que você, que é pai, inclusive, tal, como é que você pensa essa história? Eu sempre digo que a gente chegou num ponto, em relação às tecnologias, que é um ponto de não retorno, né? A gente não vai voltar mais a viver uma vida sem celular, sem o tablet, sem o computador. Não tem mais como voltar. Mas a gente precisa entender, e eu acho que a nossa geração tem um papel fundamental nisso, porque a minha geração, por exemplo, é de uma época do orelhão. Você falou mimeógrafo aí, eu lembro do cheiro do mimeógrafo de Jó. Jó era a menina do mimeógrafo que fazia as provas lá na escola. Mas hoje a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, porque é comprovadamente, né, a gente está vendo aí todos os dias os psicólogos, quem estuda isso, os impactos que o celular tem na vida de uma criança. Você falou do meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, Mateu. E Mateu, ele teve uma regressão de fala. A gente ficou super preocupado na época. Mateu nasceu na pandemia, em junho de 2020, então nasceu em casa, inclusive, não deu tempo de chegar no hospital. E a gente estava vendo aquele período que era uma loucura, né? Foram 2 anos de uma loucura assim, fora do comum. E no meio daquele processo, a gente sem rede de apoio, porque nossos pais idosos, minha mãe em Muritiba, a família da minha esposa é de Itabuna, a gente estava se virando. Eu, ela, minha filha, Letícia, que mora comigo, Letícia tem 19 hoje, a gente se virando. Então, por muitas vezes, para a gente poder conseguir dar conta das coisas em casa, a gente deixava ele assistindo um desenho, alguma coisa. E a gente descobriu no processo de investigação, porque a regressão de fala é um dos sinais de autismo, inclusive, então teve que investigar o porquê ele parou de falar. A tela foi um dos fatores. Então, tiramos a tela, em 3 dias ele voltou a falar. Então, tem um exemplo em casa de como impacta, né? Como o acesso à tela impacta, né? Mas é um ponto de não retorno. A gente precisa realmente se educar como pai, como mãe, como educador também. Minha palestra é muito focada também para professores, eu palestro muito jornada pedagógica, é um dos grandes desafios hoje da educação. Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha isso dentro da sala de aula? Porque a maioria dos professores, principalmente da escola pública, não estão capacitados de forma técnica para lidar com isso, né? São professores que foram formados em outra época, que viveram um outro momento. Hoje, as famílias estão adoecidas, e essas famílias adoecidas estão adoecendo seus filhos, e os filhos vão para a escola adoecer professores, e é um ciclo que está cada vez mais difícil de lidar. Então, eu acho que a principal maneira de entender esses novos tempos de acesso fácil e rápido à tela das crianças, já parece que já nascem sabendo como é que seleciona. Já nasce compatível com um sistema operacional outro, né? Já vem com Seu filho é Apple ou Android? Já vem com o processador instalado, já vem com todos os programas instalados, vem com todos os aplicativos baixados para viver essa nova época. E é até assustador, porque eles se adaptam muito. Meu filho
Meu filho, esses dias, ele pediu o celular de minha esposa não, tá bloqueado. Eu sei a senha. Aí ela, como é que você descobriu? Eu vi você digitando, quer dizer, ele do lado dela, ele digitando, descobriu a senha. Então eles pegam muito rápido. Minha mãe, com 62 anos, eu tento ensinar ela a usar o Globoplay, até hoje ela não... Eu não consigo, você tem que me ligar para poder me dizer como é que coloca. Ele já coloca no YouTube, ele já coloca na Netflix. Então é justamente tentar entender, estudar bastante, porque realmente... esses vídeos rápidos, até a gente, que é adulto, a gente é prejudicado com isso. Total. Eu tive que desinstalar alguns aplicativos no meu celular, por exemplo, o TikTok é um aplicativo que eu não tenho no meu celular, eu desinstalei, porque estava me prejudicando muito, prejudicando meu sono, prejudicando eu trabalho com criatividade, eu escrevo, esse ano em maio, 16 de maio de 2026, faz 10 anos que eu escrevo diariamente nas redes sociais, todos os dias. 2, 3 textos, microtextos nas redes sociais. E estava prejudicando muito a minha criatividade. Claro. Então eu tive que desinstalar. Disse assim, não, já que eu tenho que trabalhar com rede social e o que me dá um retorno é o Instagram, eu vou focar só no Instagram, não tem como dividir. Não, mas você tem que criar um perfil, porque tem que ir, né? Uhum. Você tem que criar um perfil no TikTok de jeito nenhum, porque é comparado à droga, é comparado à cocaína. Okay. E tem uma coisa muito interessante que a gente ouve falar também, os especialistas falando, que eu acho que é uma comparação muito oportuna, que às vezes a gente está muito seguro com os nossos filhos dentro do quarto, no celular ou no computador, sem entender que é tão perigoso quanto deixar os nossos filhos na madrugada num beco escuro. É o mesmo nível de perigo. Então eu acho que cabe a nós, pais responsáveis pelas nossas crianças, nossos jovens, estar atento e saber o que é que esses jovens estão fazendo no celular ou na internet. Tem uma série muito interessante sobre isso, que é aquela Adolescência, né? Adolescência, exatamente. Que há uma surpresa, de repente, no seio do lar. Isso, e o menino estava seguro em casa. E muitas famílias, Jimmy, estão surpreendidas, assim, com situações terríveis. Uhum. Porque não faz ideia do que o filho estava fazendo no celular, ou com quem ele estava conversando. Né? Então, tem muitos relatos de abusos, claro, né? De pedofilia. Então, a gente precisa realmente estar atento, a gente precisa estar de olho, porque nossos filhos não estão seguros. Mas meu filho é quietinho, está dentro do quarto ali, não sai de casa, tá tudo... Não, cuidado, tem que estar de olho. Falando do lado bom das redes, partindo desse mesmo ponto de não retorno, graças a esse contexto digital também, esse seu talento para contar histórias, para escrever, se tornou conhecido de todos, né? Como é que começou essa sua história online e daí para os livros? Começou através de uma professora, sempre a educação passando, né, por mim, professora Alene Lins. Eu estava na época estava no 3º ou 4º semestre da Faculdade de Jornalismo da UFRB, e ela... a gente estava fazendo um trabalho sobre as plataformas digitais, na época Snapchat, etc. E aí ela chegou com a informação de que na Europa e nos Estados Unidos, autores estavam aparecendo na lista de mais vendidos por conta de trabalhos feitos na rede social. Uhum. O Tumblr, o Facebook, o Instagram, o Blogspot, o site próprio. Então ela queria entender como esse movimento estava funcionando aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu já conhecia alguns autores que faziam isso. Você tem o Rafa Magalhães, do Precisava Escrever, que é muito grande, ele tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, é um escritor independente. Você tem o Gustavo Lacombe, no Rio. Você tem o Matheus Rocha, aqui de Feira de Santana, hoje ele mora em São Paulo. Você tem a Riane Leão, no De Jazz no Meu Coração, que é uma best-seller da Planeta, né? Tem uma poeta fantástica. E já tinha uma galera que eu acompanhava nas redes sociais. Então eu ofereci a ela e disse, não, vamos estudar essa turma. Aí, como eu fazia parte de um grupo de pesquisa também de jornalismo literário, e todo final do grupo eu lia alguma coisa, contava algum caso, ela disse, não, pega aquelas coisas que você escreve, aquelas coisas que você fala no final do grupo e posta e vamos ver no que vai dar. Só que na hora eu não dei muita atenção, eu tinha muita vergonha, era uma criança e fui um adolescente também muito tímido na escola. Eu nunca gostei de futebol, eu nunca gostei dessas coisas que meninos gostam, né, normalmente na escola, e era muito discriminado por isso. Uhum. Então eu me isolava muito na escola. Então na hora do intervalo estava todo mundo no totó ali na sala de jogos e eu estava ouvindo música, ou depois que
que criou a biblioteca, ou na biblioteca, conversando com Magda. Então, era muito discriminado. E eu escrevia algumas coisas, eu lembro que na minha adolescência eu escrevia algumas coisas na escola e chegava a mostrar a alguns colegas e sempre riam de mim. Aí um dia eu tinha conhecido, através de um amigo meu, um humorista lá de Maceió, Marlon Rossi, ele tinha me apresentado o Vanderly. Sim. E ele tinha me mostrado uma música chamada Esperando Aviões. Aí não sei por qual motivo eu escrevi essa música, ouvi, escrevi, passei a limpo no papel e cheguei na turma desses amigos e disse assim, olha o que eu escrevi. E aí começaram a rir, que negócio que brega, que negócio feio e não sei o quê. Aí ali eu acho que caiu a ficha, o problema não sou eu. Né? E 2 anos depois, acho que o Vanderly estourou e todos aqueles meninos que riram, todo mundo no show de Vanderly lá em Santa Amaro, na Festa da Purificação. Então, foi um processo de descoberta, né? Então, eu tinha muita vergonha. Mas aí, 15 dias depois, eu fui almoçar com minha mãe, um dia 16 de maio, que era domingo, dia das mães. Eu voltei para casa e, na época, quando eu entrei logo na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi tentar comprar uma máquina fotográfica para poder tirar foto. Então, eu tinha um perfil de fotos, que eram só fotos do Recôncavo, Cachoeira, Santa Amaro, São Félix. Era Ed Fotos, Ed Abeus em Fotos. Aí eu cheguei ali, já tinha quase 1.000 seguidores, eu postei e fiz assim, a partir de hoje esse perfil vai se chamar Fotocitando. Porque além das fotos, eu vou fazer algumas citações aqui e tal. Depois disso, eu não postei mais nenhuma foto. Ficou o @Fotocitando, eu comecei a postar para atender a demanda do trabalho acadêmico, mas acabou que o destino foi me levando para outros caminhos. Em 3 meses, já tinham 10.000 seguidores. Naquela época era muito difícil alcançar essa marca, principalmente de forma orgânica. Eu lembro que eu tinha uma empresa de comunicação, estava fazendo um trabalho para uma campanha de reeleição, lá no município, e era um dia de convenção partidária. E aí estava aquela loucura do dia da convenção, eu na organização, na coordenação, e eu entrei no palco, arrumei tudo, e aí eu olhei o celular, 10.000 seguidores, e ali me deu um medo absurdo, que eu disse, caramba, 10.000 pessoas. E aí eu lembro que eu peguei meu professor de literatura, João Neto, hoje ele é reitor da UNEB, ele é um dos reitores da UNEB, e aí eu disse, João, não consigo mais postar nada, porque eu tenho medo de errar, e as pessoas me criticarem, você corrige os textos para mim, começava a mandar o texto para ele corrigir e postar. Do medo, ele dizia, Edgar, escreve e tal, coloque sua energia criativa para o universo, é isso mesmo. E a coisa cresceu, aí artistas começaram a postar, na época isso dava muito retorno, Solange Almeida postou, aí a cidade começou a entrar no burburinho, né? Edgar, é de Edgar, o perfil é de Edgar, aí as pessoas começaram a descobrir, aí depois Marília Mendonça postou. E aí, até então ainda era Fotocitando. Era Fotocitando, eu assinava na legenda, né? Eu terminava o texto e assinava com o meu nome. Mas quem olhasse só o card, né? Tanto que as pessoas se referiam à página, né? Isso é uma página, isso aqui é uma página, isso aqui é uma página. E aí começou a crescer, lancei meu primeiro livro, e no lançamento do meu primeiro livro, com o resultado positivo da editora, a editora me aconselhou a assinar meu nome e a aparecer mais no perfil. E aí eu tomei coragem, 2 anos depois, e comecei a aparecer mesmo como o autor do Fotocitando, Edgar Abeus. Que é com que a gente está conversando agora, nesse Cidadão Quem especial, aqui na Biblioteca Jorge Portugal, no Centro de Cultura Manuel Querino. E depois do intervalo, que é rápido, Edgar vai mostrar falar um pouco sobre os seus 3 livros, falar do projeto do 4º livro, que está aí engatilhado para breve. E lembrando que você pode acessar toda a nossa programação através de um QR Code que está aparecendo em algum ponto desta tela nesse momento. Use seu celular de forma inteligente para isso. Fique com a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Edgar Abeus, estamos aqui na nossa Biblioteca Jorge Portugal, falando de livro. E aí você estava contando, Edgar, que desse perfil criado por incentivo de uma professora, coisa começou a se espalhar, famosos postando, repostando, virou um burburinho na cidade e veio o convite para publicar o primeiro livro.
Quem foi que te convidou? Qual foi a editora? Como é que se deu esse começo no mundo editorial mesmo? Eu achava muito distante, né, essa construção de um livro na época. Eu não, estou aqui na internet, as editoras ainda olhavam muito desconfiado, o mercado editorial olhava com desconfiança para a galera que produzia na internet. Você tinha alguns autores publicando, mas de forma independente, muitos autores tentando publicar através de uma editora e sempre recebendo uma negativa. E aí veio o convite da Alcinão sendo vítima de golpe, né? Tinha muita gente aplicando golpe nos autores. Ah, você paga X, a gente publica você. Aí pagava a primeira parcela, a pessoa sumia, desaparecia. Então, quando chegou aquele e-mail da editora Vilardo, lá do Rio, um abraço para Vilardo, para Eduarda, para Jefferson, me oferecendo uma publicação. Eles eram uma editora nova. O Vilardo, ele era autor de livros espíritas, ele trabalhava numa grande editora espírita e resolveu abrir a própria editora dele. E aí ele queria começar pela galera da internet. E queria que eu fosse o primeiro beneficiado, né, dessa estreia da Vilardo. E era foi um e-mail muito bom, assim. Eu ia lançar o livro, primeiramente aqui em Salvador, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. E se o resultado fosse positivo, eu ia lançar na Cultura ali da Paulista, que era outra. Depois na Travessa do Rio, depois na Fortaleza, Teresina. Aí eu disse, não, é golpe, tá muito bom. E aí, simplesmente ignorei o e-mail. Nem respondeu. Nem respondi. Ela chegou a mandar mais 2 e-mails, né? Algum lembrete, lembrando e tal. E eu não respondi também. Isso foi em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Depois do carnaval, ela me ligou. E aí disse, não, a gente é uma editora séria, vamos marcar uma reunião virtual, de vídeo, para você conhecer a gente e tal. E aí eu fiz a reunião, eles me passaram muita confiança e aí eu mergulhei. E aí surgiu o Quem Tem Como Me Amar Não Me Perde Nada, que é esse potpourri de contos, crônicas e poemas, né? Eu quis testar tudo aqui e exercer muito essa coisa do contar histórias, que eu gosto muito de contar histórias, né? Dos contos e tal. E foi uma experiência muito bacana, porque eu comecei a me sentir escritor, apesar da gente viver uma época do digital. Eu sou um adepto do Kindle, inclusive. Então, melhorei muito o meu ritmo de leitura depois que eu adquiri o Kindle. Mas você pegar o livro, você cheirar o livro, você folhear o livro é outra coisa. E para mim, que escrevia muito na internet, tinha esse feedback muito rápido. Então, eu escrevia uma história e recebia 100 histórias, né? Eu digo que eu comecei o Fotocitando com histórias muito pessoais minhas, né? Relatos, pensamentos meus, vivências minhas. E essa inspiração foi se retroalimentando através das histórias de outras pessoas. Eu escrevia o que eu sentia, mas eu estava também sentindo o que eu estava escrevendo. Porque assim, poxa, James me contou isso aqui. Como é que eu agiria se eu estivesse no lugar de James? E isso virava uma outra crônica, uma outra história, um outro conto. E aí eu saí da internet, do meu quartinho lá em Muritiba, da Rua do Sertão, a Rua do Cemitério, para uma livraria como a Livraria Cultura, com um livro em mãos. E aquilo me surpreendeu muito, porque tinha... eu costumo dizer que o lançamento de um livro, principalmente o primeiro, é uma maravilha, porque vai amigo, vai família, vai todo mundo, né? Então tinha muita gente da família me apoiando, a minha cidade, eu sou muito grato a Muritiba por isso. Pessoas até que no interior tem isso, né? A pessoa fala meio estranho com você, você acha até que a pessoa não gosta de você, e essas pessoas estavam lá também, eu fiquei muito feliz com isso. E seguidores, porque naquela época eu não aparecia, eu não tinha foto minha, só tinha texto, e era texto no card. Muita gente critica, Edgar, você não vai engajar com isso, porque no Instagram você não pode escrever muito, mas eu disse, não, mas eu quero isso mesmo, eu quero que as pessoas, eu quero escrever muito porque eu quero formar uma audiência que lê, não um negocinho de frase curta e tal. Então, eram pessoas que estavam ali pelo que eu estava escrevendo, pessoas que não me conheciam, que estavam me vendo ali pela primeira vez, e aconteceu aqui em Salvador, e em outras cidades aconteceu também, mas uma coisa me marcou muito aqui em Salvador, que foi uma moça de mais ou menos 37, 38 anos, com uma filhinha. E ela chegou para mim e fez assim, poxa, é muito bonita essa livraria, né? Eu sempre passei por aqui, mas eu achava que aqui não era lugar para mim. E eu fiquei muito feliz porque a filha dela já estava com um livrinho infantil debaixo do braço. Então, a gente estava falando aqui sobre os riscos e perigos da internet. Realmente, a internet tem muita coisa ruim, muita gente fazendo coisa ruim, mas eu acho que a internet também proporcionou essa democratização do conteúdo, essa democratização do acesso ao conteúdo,
né, das pessoas se sentirem pertencentes, porque eu acredito que eu sempre tive um sonho de trabalhar com escrita. Eu sempre gostei de roteiro, eu sempre gostei de pegar livro e transformar em peça. Eu sempre montei peça de teatro na escola, então eu sempre gostei desse... Mas eu achava que era muito distante para mim, porque eu não tinha esses equipamentos além da escola, lá dentro da minha cidade, em Muritiba. E a internet me proporcionou isso, me proporcionou ser conhecido por isso. Então, assim como eu, tenho outras dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas fazendo um trabalho muito bacana na internet e sendo reconhecido através dela. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando eu vi gente do Brasil inteiro comprando meu livro. A oportunidade que eu tenho também de falar da minha cidade, de falar da minha terra, porque às vezes a gente que mora no interior, a gente é muito acostumado a ver a nossa cidade aparecer só quando tem uma explosão de banco ou quando tem uma tragédia. E eu fico muito feliz quando a minha cidade aparece nas minhas falas, nos meus livros, nas minhas histórias também. E isso inspira outras pessoas. Hoje a cidade já tem uma galera escrevendo também. Hoje tem a Feira Literária de Muritiba, né? Então, eu fico muito feliz e orgulhoso desse trabalho que eu desenvolvi, não só por mim, mas por toda essa gente que escreve comigo. Eu digo sempre isso, eu não escrevo só. Cada texto meu, cada história que eu conto, cada livro meu tem as mãos das pessoas que passaram por mim na minha cidade. É de seu Paulo, Dona Isabel, Tia Lita, seu Carlito, Palito. Então, é uma galera que está presente assim, na minha história, nas minhas referências e das minhas vivências. Do primeiro para o segundo livro demorou quanto tempo? Esse daqui foi lançado em 2017. Quem tem como me amar não me perde em nada. 2019 eu lancei O Que Tiver de Ser Amar, também pela Avilardo. 2 anos. E lá na Bienal do Livro do Rio, eu fui convidado pela Planeta para lançar o Acredite na Sua Capacidade de Superar, que é um livro da Planeta que está disponível na Amazon e no Kindle. E foi lançado na pandemia. Ia ser lançado em maio, e aí foi adiado para junho, porque vai só 40 dias. E acabou sendo lançado virtualmente, mas é um dos livros que eu tenho também lá na Amazon disponível. E aí eu fiquei 4 anos sem lançar livro, fazendo uma análise muito minuciosa do que eu queria para a minha vida, para a minha carreira. E mudei de cidade, vim para Salvador, tive filho, casei. E toda essa transformação está aqui nesse É Pra Frente Que Se Ama, que foi lançado em 2024. Dezembro de 2024, que fala desse Edgar que foi pai novamente, desse Edgar vivendo na capital como Salvador, desse Edgar tentando entender essas mudanças todas que aconteceram no mundo também, desse Edgar que também questiona muito a questão do sucesso, né? Do que é sucesso para mim, do que é sucesso do que representa sucesso para mim, de eu descobrir que o sucesso para mim é chegar em casa e estar lá meus filhos, minha esposa, meu sofá, né? Eu acho que a maior... E é muito difícil falar disso nesses tempos hoje, que as pessoas querem produtividade, querem resultado, querem... Eu estou num ambiente que, às vezes, exige muito de mim, inclusive, porque, como eu te falei, são 10 anos escrevendo todos os dias. E o Instagram é uma plataforma que não é minha, não pertence a mim. O cara lá amanhã apertar um botão, acaba. Então, e me incomoda muito o fato de eu estar produzindo conteúdo numa plataforma que não me pertence, que não é minha e que eu tenho que sempre estar jogando o jogo da plataforma. Porque às vezes eu tenho que mexer num texto, ou no início de um texto, para poder engajar, porque hoje o que eu faço, eu não divulgo Tigrinho, eu não divulgo Bet, a única coisa que eu faço é vender livro e as ramificações disso, que é as celebrações de casamento que eu faço e palestras que eu faço. Então, às vezes, eu preciso, para ter o engajamento que eu preciso para vender os livros, eu preciso jogar o jogo da plataforma. Então, às vezes, eu preciso usar técnicas de gancho num texto para chamar a atenção do leitor. Então, é todo um trabalho que existe, que às vezes que existe para você estar ali e que às vezes exige muito de você, porque é a presença constante. Você precisa estar produzindo todo dia. Se eu deixo de postar um dia, se eu passo um dia sem postar, meu engajamento cai no dia seguinte. É mesmo? Então é muito difícil, é muito difícil. Eu tenho que estudar que tipo de stories eu vou fazer, porque se um stories não funcionar, impacta em todo o engajamento. Então é muito complicado. Na última eleição, por exemplo, eu perdi quase 300 mil seguidores. Por quê? Porque me posicionei na última eleição. E quando você perde seguidor, o algoritmo entende que seu conteúdo não é bom. E aí passa a não entregar o seu material.
E aí eu passei quase 2 anos tentando recuperar esse engajamento que eu perdi no ano de eleição. Então, assim, são coisas que produzir, porque às vezes as pessoas só olham assim, ele tem X seguidores, né? É fácil, mas as pessoas não veem, às vezes, o trabalho que dá e o processo que é para você estar ali, presente, muitas vezes se sentindo também muito discriminado nesse sentido, né? Porque a literatura tem um verniz, às vezes que você precisa quebrar algumas barreiras para você estar em alguns lugares. Então, por exemplo, me magoa o fato de eu não estar numa Bienal na Bahia, por exemplo, né? De eu não ser chamado para uma Bienal, de eu não falar sobre o meu trabalho numa Bienal. Tem um trabalho que eu tenho de 4 livros de crônicas publicados. Mas você nunca foi chamado? Nunca fui chamado para a Bienal da Bahia, não. Então, isso me magoa. Assim. Eu sei que, às vezes, o meu trabalho pode não ser interessante para estar na Bienal, eu entendo isso, mas eu também tenho o direito de estar magoado, né? Eu tenho de me sentir triste por isso. Mas, assim, esse trabalho também me fez me movimentar, porque eu gravei um TED em 2019, contando minha história, e desse TED, hoje eu palestro o Brasil inteiro, palestro para professores. Qual é o título mesmo dessa palestra? Deixe que o afeto te afete, que é a história da minha vida com minha mãe, na relação com minha mãe, que passa pela história da minha irmã, e como isso, eu digo que não tem como nada acontecer na sua casa e não afetar você. Então, a situação que aconteceu com minha irmã, que ela entrou no hospital e sofreu uma negligência médica, pouco tempo depois que nasceu, e vive há 36 anos em estado vegetativo, a Aline. E por conta disso, minha mãe ficou super, hiper, mega protetora. Então, minha infância foi muito restrita por isso. Eu não fazia passeio de escola. O Tamina Park eu só conhecia por passar ali na 24, porque ela tinha medo de eu morrer afogado. Trabalho de escola eu só participava se fosse lá em casa. Eu não ia para aniversário, se ela não pudesse ir. Isso vivendo no interior, que na minha época era normal as pessoas brincarem, as pessoas serem soltas na rua e tal. Só que aí veio a adolescência, e na adolescência a gente começou a ter muito conflito. Né? Quem tem adolescente em casa sabe do que eu estou falando. E os conflitos foram muito sérios, assim, a gente foi se afastando muito, a gente foi se isolando, chegou um momento que a gente em casa já não se falava, eram 2 estranhos, e a palestra conta como foi feita essa reconstrução dessa relação, né? Como a literatura também ajudou nisso, o trabalho que eu venho fazendo, escrevendo, me fez buscar isso, e é isso, eu acho que a história passa por aí também, enfim. Falando em ambiente, você falou de quando você foi lançar o primeiro livro, a proposta já incluía assim, os locais, né? Sim. A Livraria Cultura Isso. aqui de Salvador, a Livraria Cultura da Paulista, que era uma grande cultura. Hoje não tem nem a cultura daqui e nem a cultura da Paulista. Ao mesmo tempo tem essas festas literárias todas acontecendo. Queria que você falasse um pouquinho do que é que mudou do mercado, do ambiente de venda de livros. O que é que melhorou e o que é que piorou? Eu acho que quando a gente olha especificamente para Cultura e a Saraiva, por exemplo, que foram as duas, né, eram as duas maiores, isso, como elas abriram falência, pediram recuperação judicial, isso impactou o mercado como um todo, porque elas pegam os livros das editoras em consignação. Então, foi um impacto muito grande para o mercado editorial, porque elas estavam em todas as capitais praticamente, e foi um baque muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu a Travessa, no Rio, abrir livraria. A gente vê a Martins Fontes abrindo livrarias. A gente vê a Leitura abrindo livrarias. Então, acho que foi mais um caso de gestão aí. Dessas duas. Você vê que a livraria ali da Paulista, hoje, é a Martins Fontes, eu acho. Sim, tem a Martins Fontes. A Martins Fontes está ali no lugar da Cultura. Então, acho que... Não? A Martins Fontes já estava. Já estava. Elas eram paralelas. A Martins Fontes já tinha uma grande livraria. Então, acho que é a Leitura que está. Eu acho que é a Leitura que está no lugar da Cultura. Abriu alguma livraria dessas aí no lugar da Cultura. Então, acho que foi mais um erro de gestão. Não foi uma crise do mundo dos livros? Não, porque eu acho que... E aí a gente vai pode até entrar numa questão de ler bem ou ler mal, ler coisas boas ou ler coisas ruins, não sei. Mas eu acho que a própria dinâmica das redes sociais, da internet como um todo, e das plataformas digitais tem ajudado a propagar os livros, né? Você vê os book talks, né?
Eu lembro que da última vez que eu participei da Bienal lá no Rio, foi um fenômeno o Lucas Neto, o Felipe Neto. Então, eu ouvi uma entrevista do pessoal da organização na época, eu estava no hotel, e aí eles falando como era importante atrair os jovens para a Bienal através de personagens como esse, né? Felipe Neto, Lucas Neto, porque foi uma Bienal que foi sucesso de público. E muita gente estava ali por conta dessa. Porque a partir do momento que você está ali, você conhece, pode ser fisgado, né? Por outro e aí foi muito interessante porque Maurício de Souza estava lá, num desses dias. E tinha muito jovem que não conhecia Maurício de Souza. Né? Então estava uma fila e muita gente assim, a gente do lado e ouvindo assim, mas quem é mãe, quem é pai? Ah, é massa, esse quadrinho é massa. Então já estava sendo apresentado a outro autor. Então acho que são coisas que se complementam, sabe? Eu acho que tudo tem... Eu acho que a leitura tem sua fase. Como eu te falei, eu não fui formado leitor em casa, e eu acho que a maioria do povo brasileiro não é formado em casa. Não tem essa formação intelectual de leitura dentro de casa. E às vezes a gente vai precisar de pontes para levar até os livros. E aí vem a importância das feiras literárias, das festas literárias, das bienais, que é uma oportunidade muito bacana de você atrair essa galera que precisa ser atraída, que a gente precisa dizer aos jovens que existem coisas além do celular, além do tablet, né? Que existem pessoas criando coisas bacanas, histórias bacanas para você viajar o mundo inteiro sem sair de casa, que são os livros. Não tem como você... Eu, por exemplo, pelo menos nas leituras que eu faço, às vezes, quando se fala de um cheiro, você consegue sentir o cheiro, você consegue sentir a sensação daquilo que você está lendo. Acho que só o livro é capaz de proporcionar isso. Não tem outra coisa capaz de proporcionar isso, porque às vezes eu estou lendo no Kindle, mas é diferente. Né? O livro é diferente, a energia do livro é diferente. Eu sou um entusiasta do livro. Né? Então, o que eu acho que precisa melhorar, e eu já converso com algumas pessoas sobre isso quando eu tenho oportunidade, a gente não pode ficar transformando feira literária em colóquio acadêmico, em congresso acadêmico. E eu acho que isso que tem acontecido hoje, a Bahia tem dado um exemplo, o Brasil inteiro, em promoção de feira literária, mas às vezes eu vejo isso. Eu já participei de algumas feiras literárias na Bahia, com um público de jovens de 15 anos na plateia, e todo mundo revirando o olho, porque eu tenho não sei quantas formações de doutorado, sou doutor de não sei o quê, eu sou doutora de não sei o quê, um tema, sabe, que não atraía aquela galera. E eu acho que a função da feira literária e da festa literária é dizer ao jovem assim, olha, é possível, olha, tem um outro mundo aqui para vocês conhecerem. E a partir do momento que você transforma isso em um colóquio acadêmico, em um congresso universitário, você afasta essa juventude. Vira só disputa de ego. Então, não faz sentido. Agora, eu não sabia que você nunca tinha sido convidado para a Bienal da Bahia. Não, eu costumo não externar isso, porque fica parecendo até que é uma lamentação. Na verdade, é uma chateação minha, pessoal. Eu digo assim, estranho. Eu estava conversando com uma amiga esse final de semana, porque eu estava em São Paulo celebrando um casamento. E aí ele falando, poxa, a gente viajando, ele também é escritor. E aí eu disse a ele, velho, eu até entendo, porque às vezes tem uma mesa que na construção do tema e das mesas não cabe o que você faz. Eu até entendo isso, é natural. Claro. Né? Mas eu também tenho o direito de ficar um pouquinho chateado, né? Chateado comigo, até comigo mesmo, assim, poxa, será que faltou eu me apresentar? Será que faltou eu dizer que eu existo? Né? Mas eu acho que é um processo natural, assim. Eu sempre tive muita tranquilidade no trabalho que eu faço e muito respeito também. Mas os lugares que eu ocupei desde aquele dia 16 de maio de 2016 foram lugares que eu cheguei com muita tranquilidade, sem forçar nada, sem forçar barra, sem dizer que era o que eu não era. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande de me reconhecer escritor até lançar o livro. Quando eu chegava numa roda assim, as pessoas diziam, ele é escritor, que tem X seguidores. Isso para mim nunca fez diferença. Eu não sou digital influencer. Eu sou um escritor que usa a rede social para divulgar meu trabalho literário. Eu não estou lá dizendo que eu como, que eu bebo. Você não sabe onde é que eu estou amanhã. Você não sabe qual é a loja que eu estou vestindo. Eu não sou digital influencer. Eu uso a plataforma para divulgar o meu trabalho, assim como Clarice Lispector batia na porta dos jornais para publicar os contos dela. Eu estou usando a plataforma que eu tenho, que talvez se ela vivesse nessa época, ela também teria um perfil no Instagram. Então, eu não sou digital influencer. Então, eu digo assim, eu
talvez chegue um momento em que eles me chamem e eu vou estar lá com muito prazer, com muito carinho, porque é um espaço realmente de promoção ao livro, de promoção à leitura. É um passo importante que a Bahia deu em retornar. Você vê, agora estava lendo que teve recorde de público e as pessoas super interessadas, super engajadas e personagens importantes da nossa literatura baiana presente lá, né? O Itamar fazendo um trabalho incrível. Então é isso, eu acho que meu momento vai chegar, James. Claro. E o próximo livro? Você falou meu momento vai chegar, eu lembrei de uma jornalista que foi numa Bienal e perguntou quando é a próxima. É Bienal, né? Quando é a próxima é foda. Essa foi de lá. Qual é o próximo livro? Bem, a minha vontade é contar a história da palestra Deixa que o Afeto Te Afete. Estou em negociação com a editora, que eu não posso falar ainda o nome. Nos bastidores eu já te falei, mas eu não posso divulgar ainda. Mas eu acho que está bem avançado, assim, e é um momento bastante interessante, porque minha palestra ela já impactou mais de 60 mil pessoas. Já foram mais de 50 cidades entre Bahia e Alagoas. É incrível, hein? E, assim, tem crescido muito, assim, eu fiz muita jornada pedagógica esse ano, um trabalho que começou através de um grande amigo meu chamado Marlon Rossi, que me indicou para o Instituto de Educação lá em Alagoas. Eu fiz 75% do estado de Alagoas, rodando Alagoas nas jornadas pedagógicas de lá. E desde o ano passado, tem um sítio chamado Muito Aqui na Bahia também, já fiz muitos eventos. Agora, no início do mês, eu fiz para todos os secretários de assistência social da Bahia, lá em Juazeiro, num congresso que eles fizeram. Então, vou fazer agora para o SESC em Aracaju, em julho, para uma jornada pedagógica do SESC, o congresso do SESC, lá de Sergipe. Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque é onde eu digo às pessoas quem eu sou de verdade, onde eu digo às pessoas que eu não estou sozinho nessa missão de escrever, e onde eu tenho tido um retorno muito bacana, porque, como eu falo dessa relação muito delicada hoje de pai, filho, mãe, filho, porque hoje a gente vilaniza muito as mães, né? Os pais. Eu sou assim por causa de minha mãe, eu sou assim por causa de meu pai. E aí eu tenho a oportunidade de dizer às pessoas que, às vezes, os nossos pais estão tentando dar um amor para a gente que eles nunca receberam. Então, é a oportunidade que eu tenho de dizer assim, olha, eu reconstruí uma relação difícil que eu tinha com minha mãe. Minha mãe continua sendo a mesma pessoa, quem mudou fui eu. E a nossa relação melhorou 100%. E o que eu recebo de mensagem depois disso, depois dessas palestras, de filhos e mães que vão tentar reconstruir as suas relações, de abraços que há anos não eram dados e que chegam em casa e dão um abraço, de mães que vêm no direct e dizem assim, olha, o que foi que você falou para minha filha na sua palestra que ela chegou em casa e me abraçou? Então, eu acho que isso é uma das missões mais bonitas que eu tenho. Dizer às pessoas, falar para as pessoas para elas deixarem o afeto afetar elas, que é importante. Com certeza, com certeza. E, de fato, essa relação de pais e filhos nunca foi fácil, acho que talvez nunca seja, mas é a base, né? É a mais intensa de todas. Né? Você falando aí, eu lembrei da música muito conhecida do Legião Urbana do Renato Russo. Você disse que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E tem Braulio, né? Braulio Bessa, que diz assim, quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. E às vezes não é só o lugar, é das nossas origens, das nossas raízes. A gente tem muito. Às vezes eu me pego e digo, meu Deus, eu tenho muito de minha mãe, às vezes. Tenho muito dela. Né? Às vezes até coisa que você não gosta nela e reconhece A gente é espelho, né? A gente é espelho. Aquilo que mais incomoda na gente é algo que... É verdade. Edgar, muito obrigado por essa conversa. Agradeço vocês também que estão conosco. E é isso. Até a próxima. E na próxima vamos falar da sua participação na Bienal. Espero que não demore 2 anos. Obrigado, valeu, querido. Edgar. Obrigado. Foi um prazer conversar contigo. E é isso. Hoje a gente fica por aqui, mas em breve a gente volta.